Conor McGregor e Jake Paul partem para a verdadeira baixaria nas redes sociais, onde o boxeador americano acusou McGregor de estar tweetando drogado. McGregor já retirou os tweets, mas deu tempo da galera salvar e mostrar para vocês. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sports, seu canal de lutas. Vamos direto ao assunto. Likezinho, te inscreve e bora conversar sobre essa potencial luta aí que pode acontecer. Cara, o McGregor, ele tem alguns bons pontos que o Jake Paul colocou em cima dessa treta que eles tiveram. Sempre tem um padrão engraçado, cara, é engraçado, do McGregor, que ele faz o seguinte: ele tá sem lutar, então ele não tá muito preocupado aí em ficar no mais alto nível de preparo físico. O que ele faz? O cara gosta de tomar o whiskyzinho, né? Gosta de fazer as paradinhas dele, fumar os charutinhos dele ali e assistir as lutas que a galera, os colegas de profissão dele proporcionam para nós aqui. No caso, o Jake Paul versus Nate Diaz, um bom conhecido já, né, do McGregor, o Nate, que já se falava em fazer a trilogia. Tá 1-1 para eles no MMA. Nate Diaz finalizando na primeira luta e a segunda, um combate de 5 rounds aí que o McGregor levou por decisão. Pois bem, depois de tudo isso, aquelas provocações antigas que vinham do Jake Paul em relação ao McGregor, elas sempre foram direcionadas para uma parada meio o ponto fraco, assim, tipo, a verdade sobre o irlandês e as coisas que ele não é que ele faz, é que ele deixa de fazer. Como, por exemplo, não se preocupa muito com outras pessoas de modo geral, assim como o Jake empresaria atletas, faz campanha para terem maiores bolsas e tal. Realmente o Jake Paul faz umas paradas muito legais assim para outros lutadores. Ele é mais próximo, digamos assim, de outros atletas e do meio do esporte. O McGregor entrou para fazer dinheiro e é isso. E também as grandes e inúmeras controvérsias que ele tem fora do cage, né, de bater um velho por não querer provar o whisky dele e tocar as cadeiras, aquela que ele tocou no Khabib no ônibus e acabou entrando estilhaço de vidro no rosto de outro lutador que estava no evento e tal. Então, se tu pegar realmente as atitudes extra-campo, né, do McGregor em relação ao Jake Paul, a gente teria que dar aí quase que um 10-0 pro Jake em relação a isso, né? A maneira com a qual ele se direciona fora das lutas. Agora, eles se criticaram assim de uma maneira bem sólida, né? O McGregor, ele disse assim que foi muito ruim, foi basicamente terrível a luta dos dois, que foi uma palhaçada, que o Jake é muito ruim e que é basicamente inadmissível que essa luta tenha ocorrido do jeito que foi. Se falando de um Nate Diaz, que teve aí com ele 2 lutas e tal, um lutador diferenciado, passar por esse vexame aí que foi lutar contra o youtuber e ainda perder. Aí disse que o Jake era um lixo, tal, beleza. Só que o nosso querido americano, ele tem aí algumas coisas que ele fala que é diretamente a verdade, né? Tipo assim, cara, tu precisa ir pra reabilitação e depois passar nos testes da usada. Floyd Mayweather brincou contigo, o Dustin Poirier te atropelou, o Khabib te finalizou, o Nate Diaz te finalizou e eu te colocaria num caixão mesmo tu estando dopado, que é o jeito que tu estás. Por que ele falou isso? Porque a gente sabe que o McGregor, ele não entrou para lutar contra o Michael Chandler pelo fato de não passar aí nos testes da usada, caso ele fosse entrar. Mas o que aconteceria com ele? Só ia dar lá negativo, ou aliás, testar positivo e não ia rolar a luta. Cara, eu acho que se tu entra no teste da usada e tu é pego, se eu não me engano, tu toma gancho. Gancho de 1 ano, dependendo do jeito que for, poderia tomar até mais e tal. Então isso seria prejudicial aí para uma estratégia futura próxima do McGregor. Então eu acho que por isso que ele não entrou e também pelo fato de saber o que vale a pena ou o que não vale a pena. Porque para mim, eu sendo, no caso, o McGregor, não valeria nada a pena eu lutar contra o Michael Chandler.
Não ia ser a maior venda de todas. E ia ser uma luta extremamente difícil. Uma luta sangrenta, porque o McGregor não é um cara que finaliza. O Michael Chandler teria até mais chances de finalizar o McGregor, mas acho que também não aconteceria. Então seria uma luta em pé, uma luta difícil de acontecer. Não de acontecer no papel, difícil de se resolver de uma maneira fácil pro McGregor. Haveria sangue, digamos assim. Então eu acho que esse custo-benefício pesou bastante na balança para ele não ir pro teste. Além de, claro, tomar ali a suspensão porque ele seria pego. Quem acha que não é só olhar o físico do cara. Principalmente depois da lesão, o cara ficou cada vez maior. Depois ele transicionou de gordura, tipo assim, claro, nunca teve gordo, mas maçudo, só que com uma camada de gordura maior. Depois ele ainda conseguiu ficar tão forte ou mais com menos gordura. Então a gente sabe que o nosso amiguinho, ele é o amigo do suco, né? O McGregor. O que o Jake falou? Que muito possivelmente você estava fazendo uso de coca para você ficar aí sempre indo e vindo no Twitter, falando esse monte de besteira e depois apagando, que realmente é uma atitude que o McGregor faz direto. Cara, o que nós fazemos? Agora eu tava falando com uma galera. O que tu faz quando tu tá muito louco e tu vai na rede social, ou tu tá muito louco, bebeu demais e aí tu vai lá no WhatsApp? Cara, tu só faz besteira. Eu só fazia besteira, tipo, na época que tava... vou encher a cara no final de semana e é isso, e vou pro WhatsApp, besteira. Eu vou fazer stories, besteira. Vou fazer, sei lá, até no YouTube, velho, algumas poucas vezes, na realidade, em relação a fazer vídeo pro YouTube, acho que foi de 2.000 vídeos que tem aqui, foi, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, talvez. Um pouco mais adulterado. Aí o cara já não fala exatamente o que é pra falar, e aí às vezes se arrepende. Teve uns 2 vídeos que eu excluí. E o pior é que os vídeos eles bombam, né? Quando tu vai lá e faz uma besteira, é pior ainda. Que era pra ninguém ver, acaba todo mundo vendo. Então, realmente, cara, eu acredito que o McGregor ele tá numa situação um pouco mais distante da luta. Até porque o jogo dele era esse, né? Era chegar, fazer dinheiro e largar fora. Ele mesmo dizia isso dentro do UFC. Quer saber uma coisa? Pra mim, o Jake Paul lutou bem. Foi uma luta boa. O próprio Nate Diaz estreando no boxe também foi bem. Os dois ganharam. De fato, ninguém perdeu. Não teve nenhum tipo de derrota, porque foi uma luta da hora. E eu acho que o McGregor tá com ciúminho do Jake. E ainda digo mais. Esse cara vai acabar enfrentando o Jake Paul. E cuidado, que se isso acontecer, ele pode vir até a perder. Porque o Jake tá evoluindo. É um cara pesado. Mas no boxe eu diria que o McGregor é melhor, né? Pelo desempenho contra o Floyd. Mas cuidado que em breve isso pode mudar. O que você acha que vai acontecer entre Jake Paul e McGregor? Comenta aí, tamo junto, grande abraço. Até o próximo vídeo.